Nós vamos hoje lá para Gênesis, capítulo 19, versículo 23. Para ser fácil aí, vou ajudar vocês. Gênesis ali depois de o índice. É bem fácil de achar, né? Alguns aí hoje já com aplicativos, né? Então, a galera já com o aplicativo da Bíblia já no celular, alguns aí com a Bíblia raiz aí, né, com papel. Mas enfim, hoje a gente tem uma facilidade de ter acesso à palavra do Senhor, então cada um com o seu tipo de acesso, mas todos nós aí acompanhando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Temos aqui no telão também já, então quiser acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover logo fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e transformou-se em uma coluna de sal. Amém? Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, porque cremos que Tu estás nesse lugar. Que Tu possa, Senhor, nessa noite, chegar aos nossos corações, Senhor, e nos ajudar a entender aquilo, Senhor, que Tu quer derramar sobre a nossa vida, essa porção de sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, o incômodo da carne, Senhor, que quer nos tirar a atenção, mas que o Teu Espírito, Senhor, esteja em nós e controle, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que os nossos olhos, os nossos ouvidos e todos os nossos sentidos estejam focados em Ti, para que tudo aquilo que Tu queira derramar, Senhor, não encontre em nós empecilhos ou atrapalho para o Teu agir acontecer. Que Tu possa fazer conforme a Tua vontade, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos e já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu creio que todos aqui já ouviram a história de Ló e tudo aquilo que aconteceu e a visita que ele recebeu dos anjos na casa dele. E para a gente não se prolongar, eu não trouxe todo o texto, mas eu creio que todos aqui já ouviram essa passagem. E esse texto me trouxe ao coração um desejo de buscar no Senhor entendimento para algumas coisas na minha vida, e eu creio que sempre aquele que traz a palavra é o que é primeiro ministrado. E o Senhor sempre dá a oportunidade daquele que recebeu a mensagem ser o mensageiro para entregar à igreja aquilo que o Senhor quer trazer como mensagem poderosa na noite ou no dia que ela precisa ser ministrada. Então, eu estou aqui como um mensageiro, como o bom carteiro. Temos o nosso valor, mas o maior valor é a mensagem, a palavra do Senhor, e o que ela quer trazer a nós nessa noite é um entendimento sobre as nossas escolhas. Todos nós vivemos com escolhas, todos nós temos as nossas prioridades, e em cima das prioridades fizemos escolhas. Às vezes fizemos escolhas erradas porque ignoramos as prioridades, e muitas vezes, por conta da ansiedade das prioridades, fizemos escolhas em momentos errados, e aí a nossa vida acaba virando uma bagunça. Mas o que a palavra vem ao nosso coração essa noite, com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós ouvirmos dele, é que nós temos que fazer as nossas escolhas seguindo as prioridades. Nós não temos que fazer escolhas de qualquer jeito e não vivermos com qualquer tipo de prioridade, mas escolher conforme as prioridades. E qual é a prioridade a cada um de nós? Qual é a sua prioridade? Aonde está o nosso coração ao ponto de nós julgarmos o que é prioridade para nós? É claro que se nós abrirmos um contexto na individualidade, cada um de nós tem suas prioridades. Mas quando nós nos reunimos como igreja, como um povo de Deus que é levantado pelo Senhor para ser o responsável pelo ministério de pregação do Evangelho, o ministério de reconciliação, de trazer para perto aquele que está longe, de trazer para perto aquele que está perdido, de trazer aquele que não conhece ao Senhor, mas através da sua vida vai conhecer, nós temos que ter as mesmas prioridades. Como cristão, nós temos que ter a mesma identidade, temos que viver pelo mesmo propósito, temos que ter o mesmo entendimento, temos que ter o mesmo olhar e andar no mesmo caminho. O caminho é Cristo Jesus. A nossa escolha, a nossa prioridade tem que ser acima disso. A primeira coisa que nós temos como prioridade e deve estar no nosso coração é viver a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é única,
ela é aquela que deve prevalecer, é aquela que é boa, perfeita e agradável. Quando nós vivemos como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro adorador, que vive buscando viver a vontade do Senhor, e ela sendo uma das nossas prioridades, as suas escolhas vão ser aquilo que o Senhor coloca e determina do teu coração, e não vai ser um peso viver daquele jeito, não vai ser um peso tu tomar aquelas decisões, porque você está vivendo em cima de prioridades ligadas ao reino, a princípios que nos protegem, que nos avançam, que nos fazem crescer, que muitas vezes vão nos levar a passar situações que nós gostaríamos de estar em contato com pessoas que não desejamos, mas quando entendemos que a prioridade do Senhor é fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é cada um de nós pregar o Evangelho, para quem vamos pregar? Para quem já é crente? Nós vamos pregar para aquele que não conhece o Senhor, para aquele que talvez conhece por alguma experiência ruim, por alguma decisão ruim de alguém que influenciou a vida dele, se chateou, foi embora e não quis mais saber, mas foi ferido pela religião, pela placa da igreja, mas através de você vai conhecer Cristo Jesus, verdadeiramente aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que perdoa, aquele que espera o filho na porta da entrada esperando ele voltar, e quando o vê voltando encontra e o abraça e faz uma festa para quando ele chega. A nossa prioridade é viver a vontade do Senhor, e isso está ligado ao quê? A honra. Viver a vontade do Senhor é honrar a vontade dEle perante nós. A vontade do Senhor é que nós caminhamos todo dia buscando estar nele, viver a vontade dEle, buscando nos aprimorar na palavra, buscando sensibilidade, buscando entendimento, buscando reconhecer o agir de Deus ao nosso redor. Para isso nós temos que honrar, e eu honro o quê? Sacrifício de cruz. Estamos até aqui porque Cristo morreu na cruz e nos deu uma chance, através da graça, de todo dia se arrepender depois de errarmos todos os dias. Mas o que o Senhor espera de nós é que todo dia buscamos errar menos. Onde eu errei, eu já não erro mais. Onde o inimigo me passou a perna, ali ele já não me pega mais, porque o Senhor, pela graça, me consertou, me trouxe de volta, me ensinou, e a palavra agora trouxe a minha verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade me libertou. E agora nisso o inimigo não me pega mais. Eu preciso honrar tudo aquilo que foi feito em cruz, para que o Senhor continue me encaminhando nos caminhos certos, e as minhas escolhas sendo feitas através das prioridades que eu tenho como servo, como filho, como herdeiro. Viver com a vontade do Senhor é ter temor, não é ter medo, mas é ter temor. Eu não falo de qualquer jeito, eu não me comporto de qualquer jeito, eu não lanço a palavra de qualquer jeito, eu não me apresento de qualquer jeito. Mas o que eu faço para o Senhor, eu faço com excelência. Excelência não tem nada a ver com poder financeiro. Excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Talvez você não tenha uma roupa de marca, um tênis de marca, um bom carro, mas aquilo que você tem está limpo, organizado e perfeito para se apresentar como uma verdadeira nova criatura em Cristo Jesus, porque o Senhor nunca vê aparência, vê coração. O seu coração é a sua melhor vestimenta. E a obediência é viver a vontade do Senhor, é ser uma prioridade. A minha prioridade é obedecer a Cristo. E nós sabemos a verdade, o Espírito Santo já nos trouxe, nós não vivemos mais no tempo da ignorância. O Espírito Santo todo o tempo está nos ministrando o que devemos ou não fazer, e decidimos fazer errado todos os dias, porque cremos que as nossas decisões vão dar certo mediante as nossas prioridades. E a minha prioridade o que é? É conseguir um bom cargo, é conseguir um bom status financeiro, é conseguir ser um cara mais seguido no Instagram, é conseguir eu ser um cara mais descolado, é conseguir ser uma mulher mais bonita, é conseguir a beleza e o padrão de beleza que o mundo estabelece. Mas o Senhor quer que a gente seja obediente. A obediência nos salva, a honra nos impulsiona, e nós vamos seguindo conforme o Senhor determinou. É uma prioridade. As minhas escolhas têm que ter baseadas nas certas prioridades, as prioridades que o Senhor me coloca. Uma das segundas que eu coloquei, e tem várias, e eu trouxe algumas para a gente entender um pouco do texto que o Senhor nos trouxe hoje, que é de Ló. Uma das segundas prioridades que nós temos para usarmos elas, para termos as escolhas certas, é viver o Evangelho. O que é viver o Evangelho? O que isso está ligado a mim como uma prioridade para realizar as escolhas certas? Viver o Evangelho é ser uma nova criatura.
As coisas velhas ficaram para trás. Eu já não sou mais aquele, eu não vivo mais daquele jeito, a minha linguagem não é mais aquela, eu não me visto mais daquele jeito. Quando eu coloco uma roupa, o espírito me incomoda. Pô, será que está bem? Será que não está? Será que eu vou chamar atenção demais? Eu não posso chamar mais atenção do que aquilo que eu carrego. Então eu me torno uma nova criatura todos os dias. O Senhor me disse, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra não diz, se Cristo vive em mim, como Cristo se apresentava? Ele era igual a todos. Tanto que Judas, para identificá-lo, disse, eu vou beijar aquele que vocês devem prender. Por que teve que beijar para identificar quem era? Porque ele é igual. E muitas vezes no meio da igreja a gente tem que se sentir o melhor. Eu tenho que ser o cara que usa a roupa mais cara, eu tenho que ser o que usa mais joia, eu tenho que ter um carro mais bonito. Isso não tem nada de maligno, desde que isso não seja o alimento do teu coração, mas uma consequência de um coração abençoador. O que você tem é para servir outros. Mas você tem que ser Cristo. Cristo era igual a todos. Humilde, estava disponível, a mão estava sempre estendida, sempre tinha tempo, sempre tinha uma palavra de conforto, nunca deixava de atender aquele que necessitava. Isso é que nós temos que ser, como Cristo. Nós temos que viver dessa maneira, viver o Evangelho. Servir a Deus é servir pessoas. É muito fácil nós virmos no culto, adorar o Senhor, é lindo, o louvor nos conduz, a adoração, isso é bênção, abre o nosso coração, mas abre o nosso coração para quê? Para nós buscarmos benefícios para nós, ou pedir para o Senhor, Senhor me enche, para eu transbordar, porque se eu estiver transbordando é porque eu já recebi primeiro. Mas eu venho para cá, Senhor, porque eu sei que eu talvez seja o improvável da minha família, mas eu creio que se eu viver aquilo que Tu tem para mim, na risca, escolhendo conforme as prioridades que o Senhor colocou no meu coração, eu e a minha casa seremos salvos. Prioridades, escolhas. Uma da terceira e última prioridade que eu coloquei, antes de a gente entrar no contexto do texto, é nós usarmos a maior expressão do doar. Nós sempre entendemos que doar, se doar para os outros, fazer as coisas, é muito bom. O Senhor nos chamou para isso, doar o meu tempo, doar o meu ouvido, doar um abraço, doar uma roupa, doar uma oferta, tudo é bom, mas qual é a maior expressão? Sabe aquela que tu pega uma palavra, espreme, 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 dela sai o último sumo. Qual é o último sumo do doar? Por mais que você faça tudo e qualquer coisa, doe a vida, doe o tempo, doe qualquer coisa, se você se espremer bem, vai sair a última porção e a mais poderosa do doar, é o perdoar. Você não consegue doar nada para ninguém se você não se perdoar. A grande maioria das pessoas não avança no reino, não é porque não perdoa ninguém, é porque não se perdoa. Porque olha para o passado e ainda está preso naquele lugar. Ainda não reconhece que em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então a melhor expressão de doar é perdoar. Você não consegue fazer nada para Cristo se Cristo não foi absorvido na sua integralidade, no seu poder supremo sobre você, ao ponto de você se perdoar, porque o Senhor disse que tudo aquilo que nós fizemos, todos os nossos erros, todas as nossas iniquidades, Ele já não lembra mais, foi jogado no mar do esquecimento, ficamos remoendo coisas que já não têm mais peso. E às vezes eu brinco com a situação que às vezes a gente lamentando com o Senhor, Senhor, lá no passado eu fiz isso, fiz aquilo, enganei, traí, maltratei, fiz tanta coisa, e aí o Senhor olha para nós, claro que isso não acontece, porque o Senhor não esquece todas as coisas. Quando Ele diz que jogou no mar de esquecimento, é dizendo assim, ó, não tem mais peso para mim. Mas eu fico imaginando o Senhor olhando para nós e dizendo assim, cara, eu não sei mais o que estás falando, eu nem lembro do que é isso aí. Aí certo, Jesus olha para o anjo, chama o pai aí, porque o pastor Tom está falando um negócio ali que eu não lembro mais, rapaz, o que é que ele está falando naquele assunto? Porque o Senhor já não tem mais peso, Ele te entregou uma vida nova, Ele quer você entregando para Ele coisas novas, vivendo a alegria de tomar decisões em cima de prioridades, e as nossas prioridades é viver a vontade do Senhor. Quando nós começamos a entender isso, as coisas começam a funcionar na nossa vida de uma maneira diferente. Quando nós começamos a analisar o texto de Ló, você começa a ver que todo o contexto começa a acontecer por causa de um dilema.
E para que vocês entenderem, eu vou trazer o versículo bem rapidinho, que é até bem antes desse que eu trouxe como base do texto, que está lá no capítulo 13, versículo 8 ao 9, diz assim, ó, então Abraão disse a Ló, para que não haja contenda entre mim e você, ou entre os nossos pastores, e os seus pastores e os meus, afinal, somos parentes próximos, não está a terra toda diante de vocês, então vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Eram dois homens tão prósperos, tinham tantos animais, tinham tantas pessoas que os serviam, pastores que estavam junto, que a terra que eles estavam já não supria mais todos aqueles animais, todo aquele povo. Então, cara, está dando briga entre nós aqui. É muito animal, é muito pastor, e para que não haja contenda, olha só, não tem uma terra sobre nós aqui, é só olhar, escolhe para onde tu quer ir. Abraão, com aquele coração generoso, escolhe primeiro. Se tu disser que for para a direita ou para a esquerda, eu vou para o lugar ao contrário, então escolha. Escolhas que precisamos fazer em cima de prioridades que nos protegem. O Ló escolheu, olhou para o lado, viu uma planície linda, lugar bonito, pastos, pensou, pá, é ali, preciso levar, meus animais vão se alimentar, é um lugar lindo, eu vou para lá. Mas não se atentou em que região estava aquele lugar que ele escolheu. Região próxima a Sodoma e Gomorra. Cidades que estavam contaminadas com o pecado, com a maldade, com a falta de hospitalidade. Escolheu pela visão, lugar lindo, é para lá que eu vou. Abraão escolheu, talvez no olhar físico, o lugar que não era tão bom, mas depois que Ló partiu, Deus conversou com ele, abençoou e disse que ele teria gerações e gerações incontáveis de bênção que o Senhor entregava sobre a vida dele, porque reconheceu o coração dele generoso. E Ló escolheu por aquilo que era bonito. Mas o Senhor sempre na palavra dele vem dizendo em todas as oportunidades, ele não vê as aparências, ele vê o coração. Não foi assim que Samuel errou? Quando chegou na casa de Davi, achou que o primeiro, aquele que estava atendendo, o irmão mais velho de Davi, era aquele que ia receber a unção de reinado. E o Senhor disse, não vai por isso, não olha a aparência, porque eu não olho essas coisas, eu vejo o coração. Quantas vezes o Senhor nos coloca num dilema para nós fazermos uma escolha e nós escolhemos pela beleza. Está pronto, é aquele ali, é aquele trabalho, é aquele local, é aquela amizade, é aquele ambiente, é aquilo ali, olha só que lindo, não tem como dar errado. Mas se você começar a fazer escolhas pelas prioridades, você começa a analisar mais amplamente. Poxa, parece ser tão bom, mas vou analisar um pouco com mais calma. É bom, mas está ao redor de um lugar espiritualmente pesado, não vai fazer bem. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, então eu não vou. Escolhemos errado, decidimos errados, porque a nossa prioridade é outra. É sucesso rápido, instantâneo, é glamour, é poder, é seguidores no Instagram, é uma foto bonita para postar para os outros, mas no fundo, vamos acabar colhendo frutos de uma escolha errada que fizemos por conta do nosso olhar, que é enganoso, porque ele olha através do nosso coração, que é perverso e enganoso e nos leva sempre a fazer escolhas totalmente diferentes daquilo que é a vontade do Senhor para nós. E aí quando nós olhamos o texto, nós começamos a ver que Ló já erra por isso. Quantas vezes nós erramos, gente, nas nossas escolhas? Cônjuges, amizades, parcerias de trabalho. Cara, tem tudo para dar certo. Pô, esse sócio aí, não, pô, a fortuna, está tudo certo. Calma. Mas qual Deus que ele serve? Quais são os princípios que ele coloca como importante? Essa mulher aí, pô, tem tudo, vai ser uma esposa tremenda. Esse rapaz aí, meu Deus, que príncipe, é isso que eu orei, Senhor. Mas calma. Olha um pouco maior, abre os teus olhos. Como é que é a família? Como é que foi criado? Qual é a história? Como é que foi a vida até ali? Porque eu sempre falo, quando a pessoa tem um problema, quando o ambiente tem problema, como aquilo que você está vendo tem problema, enquanto você não coloca a mão, o problema é dele. Mas quando você traz para a sua vida, o problema começa a ser seu. Então tudo nós temos que ter escolhas, e essas escolhas têm que ser através
de um olhar, e um olhar de Cristo. Olhar tentando entender qual é a tua vontade, Senhor. Para qual caminho tu queres que eu siga? Para a direita, para a esquerda? Para frente, para trás? Queres que eu fique parado, Senhor? O que tu queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Quantas vezes entregamos para o Senhor uma oração dizendo: Senhor, parece para mim tão fácil as escolhas, mas mesmo assim, eu vou esperar você decidir, porque aquilo que você quer sempre vai ser muito melhor do que aquilo que eu desejo. Escolhas que nós precisamos ter em cima de prioridades que a palavra nos ensina. A escolha sempre é algo que pode nos destruir. O que eu vejo que em Ló ainda não levou a vida dele para a total derrota, porque quando a gente vê que Ló escolheu para o lugar errado, mesmo assim, ele ainda permaneceu com um bom coração. Porque nós sabemos da história, o Senhor manda 2 anjos para destruir aquele lugar, mas quem foi salvo foi Ló, sua esposa e suas filhas. Muitas vezes tomamos decisões erradas, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda nos guarda. O Senhor ainda reconhece a nossa falta de experiência, reconhece em nós, muitas vezes, a nossa ansiedade de fazer as coisas, e o Senhor vê que para nós, que às vezes, e a grande maioria das vezes, não tem nem maldade, mas é a gente começando a ver, só foi para ser tão bonito assim, para ser tão perfeito, é o Senhor agindo, e aí a gente já vai e pega e acha que já é a resposta do Senhor, e o Senhor olha, não era isso, mas vou te ajudar, vou ainda te guardar, vou te tirar dessa situação. O Senhor sempre, através da graça e da misericórdia, está sempre tentando, e claro, e eu digo tentando não porque há limitações nele, mas buscando em nós permissão, porque o Senhor não faz nada que a gente não permite. Então Ele está sempre tentando convencer e nos trazer ao coração o entendimento que a gente precisa, mais uma vez, da ajuda dEle, para Ele nos tirar de uma situação que nós nos colocamos através de decisões erradas que nós tivemos. E geramos muitas vezes geradas por emoções e pela pressa de fazer. A gente vê que quando os anjos chegam, Jó, que estava na porta da cidade, e vê, já reconhece, se prostra, já se coloca como servo. Não, eu quero que vocês vão na minha casa, lá vocês vão lavar os pés, vão descansar, vou preparar logo para vocês. Não, nós vamos passar a noite na praça. Não, eu quero que vocês vão na minha casa, eu quero que vocês fiquem lá, eu quero servi-lo. Isso é um coração de Cristo. Reconhece a autoridade de quem chega, sabe qual é a posição que nós temos que ter naquilo que é do Senhor da nossa vida. Qualquer coisa que apareça na nossa vida sendo uma manifestação do Senhor, não há o que nós podemos fazer senão nos prostrar. O Senhor podia estar aparecendo de qualquer maneira para qualquer um, mas está demonstrando o poder dEle e a graça dEle sobre a tua vida, então se prostre. Não perca a oportunidade, porque nós temos que em todo momento mostrar para o Senhor a nossa gratidão e a nossa honra pela misericórdia dEle que nos alcança todo dia. E assim Ló fez. Levou para casa aqueles homens, aqueles anjos, e começou a ter um tratamento especial daquele que tem um coração servo, prepara a janta, prepara pães e todo um ambiente para que eles se sintam em casa. Fiquem aqui, descansem, amanhã vocês seguem viagem. E o texto diz que daqui a pouco, todos os homens daquela região começam a gritar por Ló, dizendo: tragam a nós aqueles homens que chegaram aí na sua casa, porque nós queremos ter relações sexuais com eles, porque era um ambiente promíscuo, totalmente perdido. E aí eu vejo mais uma vez, alguém que não nega esforço, alguém que não barganha, alguém que não tenta fazer as coisas do seu jeitinho, mas faz aquilo que tem que fazer, porque toma decisões levando em considerações as prioridades conforme o que o Senhor espera que a gente tenha no nosso coração. Ele sai para atender os homens e diz a palavra que atrás dele ele fecha a porta, protegendo para que ninguém entre. E ele diz para aqueles: não façam isso. Eu tenho 2 filhas virgens, entregam para vocês fazerem aquilo que vocês acharem que é bom, mas não toquem neles. Gente, para nós passa despercebido isso. Quem tem filha aqui? Quem é que tem filha? 2 filhas virgens.
prometidas a casamento, porque logo mais no texto diz que quando os anjos dizem assim, ó, peguem, você tem mais parentes nessa cidade, busque todos os teus parentes, que eu vou permitir que todos saiam em segurança. E diz o texto que ele vai atrás dos 2 genros que estavam prometidos a casamento. As filhas tinham um casamento marcado, estavam preparadas para casamento, virgens. E o pai diz para ti, irmão, não era 1 ou 2, todos os homens daquela região queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, com aqueles homens que estavam ali. Ele ofereceu as 2 filhas virgens. Qual é o pai que faz isso? Você faria isso? É claro que o Senhor não vai nos colocar nessa situação, mas olha só, a decisão que ele tomou, seguindo a prioridade. A prioridade é resguardar aquilo que é de Deus. E existiam 2 homens na casa dele que estavam protegidos no teto dele, que eram anjos do Senhor. Então ele não pensou 2 vezes, se tiver que sacrificar minhas filhas, eu sacrifico, mas aquilo que é do Senhor ninguém toca. Porque no fundo, ele sabia que o Senhor não ia desamparar, porque se nós formos olhar a história do amigo dele, lá no início, na separação das coisas, Abraão também recebeu do Senhor a promessa de um filho. E quando recebeu aquele filho da promessa, Isaque, o Senhor pede o quê? Sacrifica o seu filho para mim. E o que Abraão fez? Fez igual Ló? Negociou? Não, vamos fazer de outro jeito. Tem como sacrificar outra coisa? Foi para sacrificar o filho. E na obediência, quando ele puxou o punhal para matar, o anjo disse, não faça. Onde é que nós estamos? Nas nossas decisões diárias. O Senhor nem nos coloca numa situação tão difícil. E o tão pouco que o Senhor espera de nós, nós decidimos não fazer. Quantos aqui que um filho, não vou no culto porque, não vou levar o meu filho para o culto, é cansativo. 2 cultos para mim não dá, meu filho incomoda, eu não vou para o culto porque meu marido não gosta, não está afim de ir, então também não vou. Aí o marido quer vir, eu não vou porque a minha esposa não está afim de ir, então vou esperar o tempo dela. Eu não vi Ló perguntando para a esposa, o que tu acha? O que nós podemos oferecer? Pode ser você, as nossas filhas, o que tu acha? Não, ele entregou o que ele tinha de melhor. Mesmo sendo as filhas, ele entregou o que era de melhor para proteger aquilo que era de Deus na vida dele. O que você tem entregue de melhor para proteger aquilo que você carrega do Senhor? Qual é a atitude que você tem lá fora? E o Senhor não está te esperando e você entregar um filho, mas entregar para Ele o teu coração, ou o que é melhor. O Senhor diz, acima de tudo, guarda o teu coração. O que você tem entregue de melhor para o Senhor? Nós não entregamos o nosso dia para o Senhor. Quem é que acorda aqui de manhã e ora para o Senhor agradecendo por mais um dia de vida? Quem é aqui que todo dia agradece o Senhor pelas aflições que está passando? Porque o Senhor diz que é na nossa fragilidade que o poder dele se manifesta. Quem é grato pelas situações que tem passado difícil? Porque o Senhor está fazendo você passar por esses momentos para ter crescimento para um dia. Isso virar um testemunho para alguém que não acredita que o Senhor continua fazendo um milagre. E você vai dizer, ainda faz porque fez em mim. E aí a gente diz assim, a palavra do Senhor deve ser mentirosa. Porque o Senhor disse, vocês farão coisas iguais e maiores que eu fiz. Eu não sei, eu não consigo curar ninguém, não consigo levantar nenhum morto, não consigo fazer nada. Onde é que está essa promessa que não acontece? Mas onde é que está você como verdadeiro adorador? Tem gente que não vem para a igreja por causa do filho. Tem gente que não vem para a igreja por causa do marido. Meu irmão, o Evangelho, a pregação do Evangelho, a ministração do Evangelho é algo que tem que acontecer no coletivo, mas sempre será uma decisão individual. Você pode pregar um monte de Evangelho em casa e o teu marido não quiser vir, mas você vem, porque por tua causa você e a sua casa será salvo. Você pode vir sozinho, quem está em casa não quer vir, todo atravessado, todo revoltado, endemoniado, pode estar de jeito que for, maior é o Deus que você serve, por tua causa, você e a sua casa serão salvos. Mas nós temos que ter decisões tomadas em cima de prioridades, e a nossa prioridade primeira é viver a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é não desista. E nós vamos se perdendo, nós vamos deixando o tempo passar, e para nós, meu irmão, tudo fica tranquilo. Tudo vira costume, tudo entra no normal. Está tudo certo. É a história da supergraça. Eu faço errado, mas o Senhor me perdoa. Vai vivendo. Eu sempre falo com isso, né? Às vezes eu repito algumas coisas, porque tem sempre alguém novo. Eu sempre brinco com essa situação que a gente vive pela graça.
Mas, na verdade, a gente acaba virando o crente que vive todo cheio de graça. Eu peco hoje, mas tudo certo, amanhã o Senhor perdoa. Errei aqui, mas desculpa, Senhor, tudo certo. Mas eu falo para vocês, nós estamos na fila invisível da morte. Cada um de nós tem uma data de fabricação e uma data de validade. A fabricação é a data de nascimento, a validade ninguém sabe. Vai chegar um dia que o disjuntor vai cair. E nesse dia, você vai estar vivendo cheio de graça ou você está na graça? Servindo o Senhor, independente de qualquer circunstância. Talvez quando o Senhor volte para você, porque talvez nós não sejamos a geração do arrebatamento coletivo, mas vai acontecer para cada um de nós no individual. Uma hora o disjuntor vai cair, nós nem vamos sentir, mas quando você piscar, você já está vendo o Senhor, com os olhos brilhantes e com um sorriso lindo, olhando para você, sabendo que você teve todas as opções, mas todo dia escolheu por Ele. Mas depende de uma decisão, nós temos que decidir. Se nós não decidimos por isso, nós vamos continuar nos perdendo, meu irmão. A palavra diz que o nosso coração é perverso, é enganoso. Mas a palavra também diz que o Senhor é aquele que pode nos dar um coração novo, um espírito novo. E por que Ele pode dar um espírito novo? Mas o Senhor já não me deu o Espírito Santo. Ele diz que partiu e deixou a nós o Espírito Consolador. Nós somos templo do Espírito. É inevitável, você querendo ou não, o Espírito Santo de Deus está em você. Mas Ele só age quando você permite. E às vezes você começa a dar permissão para outros espíritos. Espírito, meu irmão, tem de monte. Espírito Santo é um só. Nós vivemos hoje num ambiente de Sodoma e Gomorra. E eu não estou nem dizendo do mundo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. O mundo ainda não apodreceu, o mundo ainda não se acabou, porque o Senhor nos colocou como sal. E sal é o responsável por conservação da carne. Antigamente não tinha geladeira, por isso que eles conservavam a carne com o sal. E nós somos aqueles que estamos conversando esse mundo que está tão destruído, nós estamos conservando esse mundo para não morrer. Sabe onde é que está a Sodoma e Gomorra que nós estamos vivendo? Aqui e aqui. E sabe qual é o problema? Nós estamos começando a achar conforto nesse lugar. O texto diz que os anjos dizem, e aí chamam de anjo, depois o texto começa a relacionar com ele como homens, né? Porque provavelmente desceram como anjos, mas no meio do povo se fizeram parecidos com todos que estavam. Então aqueles homens que eram enviados do Senhor disseram para ele, olha, pega todos os teus parentes. Ele foi atrás do quê? Dos genros. Porque os anjos são tão poderosos e o Senhor é tão benevolente com a gente, porque Ele espera de nós uma decisão. Mas Ele não deixa que as coisas ruins aconteçam, porque Ló entregou as filhas, mas ninguém tocou nas filhas. Porque quando eles olharam para Ló, disseram assim, quem é tu? Tu estás pensando que és quem? Estrangeiro, agora virasse profeta. Sai daqui, porque senão vamos fazer pior do que com eles vão fazer com você. E empurraram ele. Mas quando ele estava caindo, os anjos tiraram ele, puxaram, botaram para dentro da casa, fecharam a porta e cegaram todos os homens que estavam lá fora, ao ponto de não enxergarem mais onde é que era a porta de Ló e não conseguiram alcançar a casa dele. E os anjos disseram, agora vai lá, procura todos os teus parentes que nós vamos livrar vocês dessa situação, porque nós vamos destruir essas terras. Aí ele vai atrás do genro, os genros acharam que ele estava brincando, não quiseram ir. Mas quem acreditou foi com ele. Ele, a esposa e as filhas. Que fácil, né? Não foi fácil. Ló foi tão insistente e difícil que chegou a um ponto de os anjos ter que pegar eles pelos braços e tirarem da cidade e botarem para fora, porque eles não queriam sair. Nós vivemos pela graça do Senhor e nós temos isso como um presente na cruz, mas se não fosse a misericórdia, nós estávamos lascados. Porque pela graça o Senhor tira de nós e envia situações para nos arrancar de ambientes que a gente não deveria ter, porque foi decisões erradas que nós tomamos. Mas o Senhor reconhece que o nosso coração é tolo, enganoso, às vezes a minha esposa fala muito disso, né? Cuidado para não entrar em fria, porque tu és tão bonzinho, que às vezes a nossa bondade faz a gente tropeçar, e é verdade, a gente se engana, a gente às vezes ajuda a gente que na nossa ajuda se prevalece, e quando a gente vê, a gente cai numa armadilha. E o Senhor, reconhecendo isso, ainda pela graça nos ajuda e nos envia ajuda. Hoje o Senhor não vai mais descer em carne aqui, já foi o tempo, quando Ele voltar vai ser para buscar a sua igreja. Ele age através de pessoas e o Senhor coloca situações, mas chega a hora que a gente ainda é teimoso.
Não, mas eu acho que dá, senhor. Não, acho que eu consigo dar jeito. Dá mais uns 2 dias para mim. Aí a gente negocia com o senhor como se fosse agiota, né? Não, dá 2 dias que eu vou arrumar o dinheiro para ti. Aí o senhor manda, não, tem que sair agora. Não, senhor, dá uma prolongada no negócio, não destrói agora, que eu acho que eu tenho que ainda pagar umas contas, resolver os negócios. Não é agora. Os anjos pegaram ele pelo braço, teve que tirar, porque mesmo sabendo o que é certo, ainda ficou insistindo em ficar ali. O Senhor está querendo te tirar de situações, de decisões erradas que tu tomou, porque você não levou em considerações as prioridades certas. Ele está querendo te arrancar e você ainda está querendo ficar naquele lugar. Nós temos que reconhecer o agir do Senhor em nós. Tem lugares que a gente entra e o Senhor até permite, mas tudo é por um tempo. E chega um tempo que o Senhor quer te arrancar daquele lugar. E não é porque não fez, não é porque não aconteceu, não é porque é o Senhor brabo, não é castigo, é porque chegou o tempo, agora deu, você vai sair desse lugar. São lugares que você entra e o Senhor viu que aquilo é mal e aquilo vai destruir você, e o Senhor entra com providência. Ele não mata ninguém, mas afasta, tira você daquele ambiente, porque Ele quer guardar o teu coração, porque Ele sabe que se a gente é alimentado com aquilo que é ruim todo dia, chega uma hora que a gente, como carne, a gente se entrega. E pela misericórdia o Senhor nos dá a chance de ser arrancado desse ambiente, mas a gente é teimoso. Não, vou tentar mais um pouco. Não, deixa comigo. O Espírito Santo vem e diz, não, só. A gente é bom demais ao ponto de achar que sabe melhor que Deus. E a gente fica insistindo, mas o Senhor que é benevolente, Ele disse, não, vou arrancar tudo aí, porque tem coisa que tu não, tem coisa que a gente diz assim, o Senhor não, se tu não fizer, eu vou fazer o negócio acontecer para te sair desse ambiente. Aí Ele nos arranca daquele lugar. Para a gente ser liberto, para a gente viver uma nova história, para a gente sair e viver o novo. O Senhor tem tudo para fazer, a vontade dEle é mudar a nossa vida. A vontade dEle é cumprir os propósitos e o chamado em cada um de nós. Eu sempre falo que ninguém que está grávida espera o bebê nascer para fazer o enxoval. Às vezes demora um pouquinho mais, porque agora tem aquele negócio de chá revelação, estoura balão, acelera a moto, chuta não sei o quê. A gente vê pela internet, dá errado, às vezes, né? Solta o foguete no rosto de alguém. Mas o intuito é fazer a festa para celebrar, para saber qual é o sexo. Mas aí depois daquilo, o que é? Se faz um enxoval. Quando o bebê nasce, o enxoval já está pronto. Ninguém deixa para comprar a roupinha depois que nasce. Aí nasce, diz para a enfermeira, aguenta aí que eu vou ali só comprar uma roupinha e já volto. Já está pronto. E você acha que você, humano, se organiza bem com as coisas? Você acha que ganha do Criador? Você ainda era um projeto no coração de Deus, mas o teu propósito, o teu chamado já estavam estabelecidos. O Senhor já sabe o que Ele tem para você, e Ele não vai pegar esse enxoval com o seu nome e entregar para outro. O que é meu, Ele não vai dar para o Tom, o que é do Tom, Ele não vai dar para mim. E às vezes até queria trocar, mas não dá. O pastor Tom, às vezes, dá uma guinada boa assim, que eu digo, puxa. Mas para cada um de nós o Senhor tem algo especial, para cada um de nós o Senhor tem carinho especial. Todos nós somos filhos, somos herdeiros, mas para cada um o Senhor entregou algo poderoso. E só acontece a obra do Senhor quando nós trabalhamos unidos. Quando a família inteira sai do ambiente que não é para estar, o Senhor faz o projeto acontecer. Nós somos uma família, nós somos igreja, e onde o Senhor quer nos colocar, Ele vai levar a todos. Mas para a gente já ir para o final, meu irmão, e o pior dessas coisas é quando o Senhor te tira de um lugar e a vontade de você é permanecer lá. Foi o que aconteceu com o final do texto que nós trouxemos aqui essa noite, que foi a esposa de Ló que se transformou numa estátua de sal, petrificada. O Senhor deu a ordem, através de seus anjos, vão, não olhem para trás, não peguem nada, sigam em frente, vão para o lugar estabelecido. O Senhor é tão bom que Ló disse assim, vocês querem que eu vou lá para a montanha? Mas tipo assim, eu fico imaginando nós de Itajaí negociando, né? Aí assim, olha, estás tolo, aqui que se começar a cair o fogo de enxofre, as coisas aradas, tudo que estás dizendo que vai acontecer, eu estou vendo que eu não vou conseguir chegar no Morro da Cruz ali. Que eu não tenho um bom condicionamento físico, se puder deixar eu ficar numa cidadezinha mais perto aqui, já me facilita um pouco. E aí os anjos, não, nós vamos quebrar essa para ti.
Vai nessa cidadezinha mais perto, então. Nós não vamos também destruir esse local, tu vai ficar inseguro. Os anjos esperaram ele chegar lá. Quando chegaram lá, já estava amanhecendo. E quando amanheceu, eles chegaram num lugar seguro. Aí o Senhor começou a fazer a destruição e mandar fogo do céu para destruir aquele lugar. Mas a mulher de Ló fez o quê? Mas era tão legal lá, né? Uma cidade bem mais grande, né? Cidade. E ficou petrificada. O Senhor disse que nós somos sal da terra. O que é um sal petrificado? Perde a utilidade. Nós, quando olhamos para trás, e olhar para trás dela foi o quê? Arrependimento, saudade. Será que não dá para ficar um pouco mais? Será que não dá para fazer de outro jeito? O Senhor nos tira de um ambiente e nós olhamos para trás. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes eu, minha esposa, conversando, conhecendo pessoas, a gente viu que as pessoas, quando falam do passado, meu Deus, é uma alegria no rosto. Meu Deus, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que não sei o quê. Vamos para o culto. Tá. Bênção. Glória a Deus, aleluia. Não, porque quando eu... que não sei o quê, coisa lá... Daí, aí, e o retiro? Foi legal, show. Que palavra foi ministrada? É tudo sobre Jesus, né? Nós até ajudamos o povo agora, né? É tudo sobre Jesus, para não errar, né? Quantas pessoas você conhece que quando fala do passado estão animadas, estão felizes? Não, cara, meu Deus, balada? Meu Deus, não, tropeçava no meu pé, já na beijoca. E agora, a tua esposa? Mãe, né? Complicado, casamento é complicado. Nunca está bom. O Senhor tira de um lugar que não era para ele, era destruição, ia levar à morte, e o Senhor traz para um lugar melhor, entrega um cônjuge, entrega amigos, entrega uma empresa, entrega um lugar para trabalho, entrega um novo projeto, realinha o caminhar, mas o desejo é olhar para trás e dizer assim, cara, o melhor tempo da minha vida foi lá. Como eu me divertia. Quarta-feira, se fosse naquele tempo, eu estava jogando futebol, cara, fazia gol, cara, meu Deus do céu. Eu não tive oportunidade, porque Neymar não chegava nem perto. Mas hoje eu vou para a igreja, né? Glória a Deus, é tudo sobre Jesus. E aí o crente que olha para o passado e se sente mais confortável e mais alegre olhando para aquele lugar, se petrifica. E aí depois culpa o Senhor que as coisas não acontecem. Um milagre não acontece, a porta não abre, porque não notou que está petrificado. Meu irmão, um crente petrificado, ele perde a mobilidade. Não sente mais nada, não serve para mais nada, não dá sabor, não dá tempero. Está duro. O que é um sal petrificado? É um sal quando pega uma quantidade enorme de umidade. E quando nós olhamos para o passado, gera em nós um suor, um calafrio. Meu Deus, que tempo bom. E aí tu começa a se umedecer com aquilo que não presta e petrifica. E o Senhor não está te fazendo ter calafrio para ter e olhar para o passado e petrificar. O Senhor está fazendo você se transformar numa nova criatura e virar uma fonte da água viva, ser o próprio Cristo. Aquilo não petrifica, mas te amolece e te transforma num riacho que vai levando vida para onde você vai. O Senhor está te levando para um tempo novo, ao ponto de olhar para trás, meu irmão, e aquilo não te paralisar. O problema dela não foi olhar para trás, e claro que foi uma desobediência do Senhor. Não olhe para trás, tipo assim, não se arrependa, não olhe para trás com desejo de ficar. E quantas vezes o Senhor diz para nós, não olha para trás, e o problema não é olhar para trás. O Senhor não é um Deus da doença, o Senhor não vai te dar amnésia. É claro que nós lembramos do nosso passado, e é importante nós lembrarmos do nosso passado, porque se você não lembrar de onde você estava, você nunca vai reconhecer de onde o Senhor te tirou. Eu sei de onde eu vim, eu sei tudo que eu vivi para hoje eu estar aqui, e a grande maioria das coisas, meu irmão, não fui eu nem que paguei, foi aquela que está ali. Hoje eu brinco, que ela sempre fala, minha esposa, a pastora Liz, quem conhece está aqui, de blusa branca do lado da irmã. Ela diz que ela é a mulher que fica nos bastidores. Eu hoje apareço aqui porque o Senhor cumpriu o propósito que tinha na minha vida, porque ela não desistiu. Quantas vezes eu não ia para a igreja, eu não queria saber da igreja, mas ela ia chorando, voltava chorando, eu a tratava mal quando ia, eu recebia mal quando ela voltava, mas ela não desistiu. Eu estou falando para quê? Além de dar honra para a mulher que está comigo, mas para mostrar para você que quando você é fiel, quem você quer levantar vai ser levantado, porque o Senhor vai honrar as tuas orações, porque você não desistiu.
Através de você será salvo você e a sua casa. E talvez, meu irmão, aquele que você está orando vai estar num lugar maior que você, mas só vai estar lá porque você está dando suporte em Cristo Jesus. Seja Ló. Às vezes precisa ser arrastado, mas seja arrastado e cumpra, não olha para trás, avança. Eu não vejo Ló chorando, as filhas chorando, mas a esposa ficou petrificada. Não avançou, perdeu a mobilidade. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos dentro da igreja, petrificado. A gente vem para a igreja, volta para casa, vai para a igreja, volta para casa. Meu irmão, se tem uma coisa que não salva você, é isso aqui. Esse prédio aqui, ó, essas cadeiras, o pastor Jean, nós se reunimos aqui como igreja, num coração agradecido, porque há um Senhor sobre nós, há um noivo que está esperando a noiva, que é a igreja, que vai ser chamada para Nova Jerusalém. Então, quando a gente chega aqui, a gente vem aqui para agradecer por uma vida toda que estamos tendo com Ele lá fora. Porque daqui a pouco o Senhor leva nós para outro templo, ou a gente compra esse lugar, ou o Senhor leva para... Não tem nada a ver com prédio. É a presença do Senhor que está em você através do Espírito Santo. Eu vou para casa, mas deixa vocês o meu Espírito Consolador. Não é qualquer Espírito. Se você for no candomblé, aí você escolhe o Espírito que você quer. O caveirinho, o caveirão, a pomba que gira, a pomba que não gira. Tem o pai Tomás, o pai que não Tomás, o pai que tomava, o pai que não tomava. Tu escolhe. Espírito tem de todos. Mas Espírito Santo de Deus há um só, e ele foi entregue por Cristo Jesus. Esse vai te levar a viver coisas extraordinárias, porque ele é fiel. Meu irmão, pode se levantar qualquer espírito contra você, pode ter o nome que for, mas ele não se atreve a chegar perto da sua casa, da sua família, de onde você está, porque maior é a luz que está em você, que se chama Cristo Jesus. Então, por que olhar para trás com a vontade de voltar para aquele lugar? A maior alegria é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no meio do caminho. Nós estamos no meio da festa. Nós estamos só comendo petisco. Quem já foi no casamento é eu, pastor Tom, não sei se tem mais algum pastor, que a gente sobe aqui e não enxerga metade das pessoas, né? O pessoal que está sentado pensa, o pastor olhou todo mundo, a gente vê todo mundo, mas ao mesmo tempo não enxerga ninguém. Mas quem faz casamento, a gente vai para o casamento, ministra, chega na hora, os quitutes, né? Negocinho, coisinha, gostoso e tal. Mas a gente sabe que aquilo ali é só para dar uma disfarçada no estômago. Depois vem um baita de um buffet gostoso para a gente comer. E o que nós estamos vivendo agora no Senhor é os salgadinhos, é a entrada. É uma coxinha gostosinha, é um risolezinho. Mas o banquete está sendo preparado. E sabe onde é que ele vai ser servido? Não vai ser aqui. O Senhor vai preparar um banquete para cada um de nós lá na Nova Jerusalém, e o seu nome será chamado. Mas enquanto você não der valor para o pouco que você tem, você não vai ser colocado no muito. O Senhor já entregou algo poderoso para você. Não olhe para trás com desejo de voltar ao tempo que você vivia. Olhe para trás com alegria. Eu já não estou mais naquele lugar, não vivo mais aquelas coisas, não desejo mais nada daquilo, e vou salvar muita gente que ainda está escravizada naquele lugar, porque o Senhor vai me usar. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir de agora, as minhas decisões são sobre as prioridades do reino. E a minha prioridade é fazer a vontade do Senhor sobre todas as coisas, e que seja assim até que Ele volte em nome de Jesus.